Olá! Hoje responderemos a primeira parte das questões de português do caderno de prova para o cargo agente administrativo auxiliar. Esta prova foi aplicada no ano de 2022 e pela banca Fundatec. Se você tivesse feito essa prova, teria acertado quantas? Pode deixar nos comentários quantas você acertou. Hoje responderemos a primeira parte e no próximo vídeo responderemos a segunda parte. Vamos lá. A prova inicia com o texto: Atitudes para reduzir o desperdício de água. O Brasil é um país abundante em recursos hídricos. Para se ter uma ideia, cerca de 12% de toda a água potável do mundo está em território nacional. Acontece que a distribuição deste recurso não é equilibrada e sua degradação ou escassez são riscos potenciais. Pensando nisto, apresentamos atitudes que vão te ajudar a reduzir o desperdício de água. Afinal, este cuidado já não é uma iniciativa ecológica isolada, mas tem o caráter de um ato de civilidade. Lembremos que, entre 2014 e 2016, o Brasil enfrentou uma grave crise hídrica, principalmente na região sudeste, que possui a maior densidade populacional, quase 50%, mas apenas 6% de água potável. A boa gestão dos recursos hídricos evita que tenhamos de passar por novas situações de racionamento extremo e crise energética. Com relação ao último item, não podemos esquecer que somos muito dependentes da energia gerada a partir das hidrelétricas. Pelo menos 90% de toda a eletricidade gerada hoje no país é dependente da força das águas. Sendo assim, a vazão dos rios e o volume de chuvas impactam diretamente na capacidade energética do país. Dito isto, veja a seguir algumas dicas simples para evitar o desperdício. 1. Não exagere na duração do seu banho. As medidas para o uso adequado de água começam dentro de casa. Então, a primeira dica é encurtar o tempo de banho. Com menos de 5 minutos diários de cada morador de São Paulo, seria possível economizar 26,8 bilhões de litros mensais. Fechar o chuveiro enquanto se ensaboa também é algo que traz resultados positivos. Você pode investir ainda em uma ducha econômica para garantir que não vai desperdiçar nada. 2. Mantenha a torneira fechada. Existem diversas outras atividades diárias onde podemos diminuir o gasto desnecessário de água. Ao escovar os dentes ou lavar as mãos, por exemplo, podemos manter a torneira fechada por mais tempo. Ademais, tenha cuidado para que, ao fechá-la, não fique pingando. Este pequeno detalhe, quando negligenciado, pode levar a um desperdício de 16 mil litros de água. Recursos como os arejadores podem reduzir ainda mais o fluxo de água para evitar desperdícios. Procure por vazamentos. Se uma simples torneira pingando é capaz de gerar a perda de água que citamos no tópico anterior, imagine uma série de vazamentos. É por tal motivo que as atitudes que vão te ajudar a reduzir o desperdício de água devem envolver este problema em particular. Os gotejamentos podem chegar a mandar embora 50 litros de água todos os dias. 4. Atenção com a mangueira. Muitas pessoas o hábito de lavar as calçadas ou o próprio automóvel com mangueiras. O problema é que bastam 30 minutos com ela aberta para desperdiçar 560 litros de água. Prefira usar vassoura e água de reuso na calçada. Para o carro, um pano de microfibra umedecido e um balde já resolvem. 5. Invista em sistemas de reutilização de água. Por fim, vale a pena considerar a adoção de sistemas de reutilização. Um simples reservatório de água da chuva já pode fazer toda a diferença. Bem, vimos que é um texto a respeito do uso da água, sobre o desperdício, o uso consciente. Então, vamos responder as questões. Assinale a alternativa que apresenta a assertiva correta de pontuação que substitui as figuras da linha 5. Vamos voltar lá na linha 5. Ele quer saber quais são as pontuações adequadas aqui. Vamos pegar a frase. Pensando nisto, apresentamos atitudes que vão ajudar a reduzir o desperdício de água. Afinal, este cuidado já não é uma iniciativa ecológica isolada, mas tem o caráter de um ato de civilidade. Aqui, no final, é o mais fácil, vamos começar por ele. Aqui, encerra-se uma ideia. Correto? Correto. Quando encerramos uma ideia, qual é a pontuação que utilizamos? O ponto final.
Ok? Aqui, não é uma iniciativa ecológica isolada, mas tem um caráter de um ato de civilidade. O mas não é uma conjunção que traz para nós a ideia de oposição? Quando temos aqui o mas, na sua maioria das vezes, é colocado que, vamos ver aqui qual a opção que melhor se encaixa. Já sabemos que a segunda pontuação é ponto final. Então descartamos já A, descartamos a E. Temos aqui 2 pontos, ponto final, vírgula. Ponto final a gente também já pode descartar, porque o mas continua com a letra minúscula. Ficamos com 2 pontos e vírgula. Na frase, ela vai introduzir uma ideia, uma explicação, um pensamento, uma fala, ou ela complementa as informações, mas de forma com oposição. Com oposição. 2 pontos, então, não encaixa, porque não está introduzindo alguma coisa, alguma ideia, alguma fala. Está o quê? Complementando informações, mas, logicamente, com uma oração que tem oposição anterior. Então, nosso gabarito aqui é a alternativa D, certo? Vírgula e ponto final. Questão 2. Assinale as afirmações sobre o texto. 1. A lacuna na linha 30 deve ser preenchida pelo verbo ter, conjugado em concordância com pessoas, portanto, tem com circunflexo. Frase 2. Todas as regiões do Brasil enfrentaram igualmente a crise hídrica durante o período entre 2014 e 2016. Frase 3. Apesar do Brasil ser um país rico em recursos hídricos, estes não são distribuídos de forma igual. Aqui, a primeira frase é sobre a utilização do verbo ter, a forma correta. A 2, sobre a crise hídrica. E a 3, sobre a distribuição do recurso da água. Então, a 2 aqui a gente sabe que é falsa, já elimina, certo? A 3 sabe que está correta. A respeito da 1, voltando lá no texto, lá na linha 30, muitas pessoas têm o hábito. Muitas pessoas na conjugação verbal é elas. Terceira pessoa do plural. O verbo ter, terceira pessoa do plural no presente do indicativo, elas têm. Tem com circunflexo. Sendo assim, está correto. Gabarito aqui é a letra C. 1 e 3 apenas estão corretas. Após a leitura do texto, pode-se afirmar que a escassez dos recursos hídricos é equilibrada, portanto não há risco de falta de água no Brasil. Vivem falando que vai faltar água. B. Novas situações de crise energética e racionamento extremo são evitadas quando há uma correta administração dos recursos hídricos. Será? C. Ao usar a mangueira por 30 minutos, 560 litros de água acabam não sendo suficientes para lavar a calçada e o automóvel. A pessoa precisa de mais de 560 litros de água para lavar a calçada e o automóvel? D. A eletricidade gerada no Brasil é totalmente dependente da força das águas, por isso não há preocupação com o volume de chuvas e a vazão dos rios. A eletricidade aqui no território brasileiro, ela não depende de águas? E, para garantir que a água não esteja sendo desperdiçada, é mais importante evitar vazamentos do que encurtar o tempo de banho. O tempo de banho não importa para a economia de água? Vamos lá. A escassez está equilibrada e não há risco de falta de água no Brasil. Errado. Não só no Brasil, como no mundo. Novas situações de crise energética e racionamento extremo são evitadas quando há uma correta administração dos recursos hídricos. Exatamente. 560 litros de água, o texto fala que é o desperdício que acontece, não que é uma quantidade suficiente ou insuficiente. Na D, a energia elétrica, a maioria da distribuição, ela é feita de forma hídrica.
Então, ela depende sim das forças das águas. E aí, tanto vazamentos quanto o tempo de banho, sim, influenciam na hora de você fazer a economia de água. Certo? 4. Qual das alternativas abaixo apresenta uma palavra de sentido sinônimo à palavra grave, considerando o contexto? Grave é o que? Algo alarmante, preocupante. Ele está em situação grave no hospital, então ele está numa situação preocupante, não é verdade? Ok, aqui fala de acordo com o contexto, mas a palavra grave ela nunca vai vir dentro de uma oração que vai trazer assim, um sentido de acalmar, de despreocupar. Quando a gente utiliza a palavra grave é que algo não está bem. Tendo isso em mente, séria. Se encaixa até. Vamos ver as outras. Simples? Não. Tranquila? Significante? Se é grave, é algo significante. Mínima? Se é mínimo, não é grave. Sendo assim, quando a gente fala assim, a situação está grave, a gente fala também, a situação é séria. Gabarito aqui da 4 é a letra A. 5. A palavra mas, linha 7, poderá ser substituída sem alterar o sentido do texto por mas. Lembra a conjunção que traz oposição? Quem já acompanha os vídeos do canal sabe que eu sempre utilizo como exemplos das conjunções que trazem a ideia de oposição, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Então temos aqui como, conforme, portanto ou porém. Gabarito aqui é a letra E. Porém, que vai trazer essa ideia de oposição. Como? Ele é lindo como um anjo. Traz a ideia o quê? De comparação. Hoje não é tão calmo como na época dos nossos avós. Olha a comparação de novo. Conforme você pode utilizar como justificativa, conjunção para justificativa, conforme fulano de tal, os medicamentos que possuem cafeína, e assim vai. Ou traz uma ideia de oposição, mais ou menos, mas não é a ideia de massa. Você prefere macarrão ou lasanha? Traz o quê? Alternativas, não é oposição. De primeiro momento você pode pensar oposição, mas na verdade é o quê? Alternativas. É quente ou frio? Entendeu? Assinale a alternativa que contém uma palavra de sentido antônimo à palavra encurtar. Linha 16, levando em consideração o contexto. Na outra queria o sinônimo, agora quero o antônimo. Encurtar é deixar o quê? Algo mais curto, reduzido. Não é verdade? Então, reduzir é sinônimo, encolher é sinônimo, diminuir é sinônimo. Temos restringir e ampliar. Encurtar deixa curto, menor. Ampliar deixa maior. Gabarito aqui, letra B. Questão 7. Considerando a palavra hídricos, que possui 8 letras, em relação ao número de fonemas, temos A, 5 fonemas, B, 6 fonemas, C, 7 fonemas, D, 8 fonemas, E, 9 fonemas. Fonema é tudo aquilo que nós pronunciamos. Quando a palavra começa com H, o famoso H mudo, por que ele tem esse nome mudo? A gente não pronuncia, certo? Aqui você nem precisa ter muito conhecimento de fonemas. Se sabemos que fonema é tudo o que pronunciamos e o H inicial é o conhecido H mudo, sendo assim, tem 8 letras, mas só pronunciamos 7, não é? Dessa forma, gabarito aqui é alternativa C, 7 fonemas. 8.
A palavra nacional, de acordo com a correta separação silábica, é classificada como monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, nenhuma das alternativas. Monossílabo é quando nós temos uma sílaba só. Oi tem uma sílaba. Nacional, a gente já percebe que sem cogitação. Isso aqui tá fora. Dissílabo. Dissílabo, duas sílabas. Vamos fazer a separação silábica de nacional para ficar um pouco mais claro? 1, 2, 3, 4. Descarta dissílabo, descarta o trissílabo, ela é polissílaba. Polissílaba é 4 ou mais sílabas. Certo? Por enquanto ficamos por aqui. No próximo vídeo terminaremos bons estudos. Até a próxima e tchau!